Olá, irmãos e irmãs na fé. A Igreja Cristã está em festa, celebrando a entrada triunfal de Jesus como nosso Rei, Senhor e Salvador. Sim, neste domingo de Ramos, da Paixão de Cristo, quando inicia a Semana Santa, nós lembramos que a entrada de Jesus em Jerusalém aponta para o significado último do Evangelho, a concretização de um projeto de Deus, que é a constituição de uma comunidade que abrace e que anuncie o reino de Deus, não apenas em palavras, mas com a prática, a experiência de quem teve um encontro com Jesus. Com o povo de Deus, também dizemos: Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor Deus. Hosana nas maiores alturas. Mateus 21:9. Nessa alegria, nesta paz, neste regozijo, queremos adorar o Senhor, o nosso Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor. Vamos invocar o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, neste momento do nosso culto, é importante a nossa humildade e o nosso arrependimento, apresentando a Deus a confissão de nossos pecados e a súplica pelo perdão de nosso Deus. Assim queremos orar. Ó Senhor Deus, neste dia em que viemos a Ti para meditar sobre o Teu grande amor, queremos confessar. Foram os nossos pecados que o Teu Filho suportou na cruz. Foi por nossa culpa. Reconhecemos que não há em nós bem algum que possamos fazer para nos justificar diante de Ti. Entretanto, confiamos na Tua graça e misericórdia e nos méritos de Jesus. Tem compaixão de nós, Senhor. Por amor de Ti e de Teu Filho Jesus Cristo, perdoa-nos. Concede-nos o Teu pleno perdão. E nós sempre, apegados à Tua palavra e com a ajuda do Teu Espírito Santo, queremos dizer: vamos fazer de tudo para nos corrigir. Por isso pedimos o auxílio de Teu Santo Espírito, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos,
Diz o profeta Isaías: certamente ele, Cristo, tomou sobre si o nosso sofrimento e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Isaías 53, versículos 4 e 5. Recebam este perdão e a paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Restaurados pelo perdão de Deus, nós queremos dizer palavras de louvor ao nosso Deus, através do Salmo 118, versículos 19 a 29. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era desde o princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos conversar com Deus em oração. Ó Senhor Deus, estamos neste culto para ouvir a Tua palavra e adorar o Teu santo nome. Abençoa a Tua palavra em nossas vidas, para que em nossos corações e em nossa adoração, Jesus Cristo sempre seja o nosso Rei, Salvador e Senhor. A Ti, Senhor, tributamos a honra e a glória, nosso Deus eterno. Amém. Vamos agora ouvir também a palavra de Deus, leitura do Antigo Testamento, que encontramos em Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12. O futuro Rei de Israel, Jesus Cristo. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. A futura grandeza de Israel. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Que Deus abençoe esta palavra em nossa vida, fortalecendo nossa fé e renovando a nossa esperança. Continuemos o nosso louvor a Deus e após vamos ouvir as leituras do Novo Testamento.
só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor. Mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções do Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças com Pai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade falar, que Deus ama a todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Sempre que lemos e meditamos nas palavras da Bíblia, encontramos outros sentidos nas mesmas palavras que temos lido anteriormente. Em cada leitura, encontramos novas revelações e ensinos que nos mantêm no caminho da salvação. O apóstolo Paulo foi um grande estudioso dos textos do Antigo Testamento e aplicava com rigor a lei em toda a sua extensão. Mas, mesmo assim, não conseguiu visualizar em muitos textos o Messias prometido numa condição tão humilde. Ele tinha uma visão diferente do Messias. Ele não o conheceu no seu estado de humilhação, até que o próprio Cristo teve que intervir. Paulo, Paulo, por que me persegues? Assim também muitos daqueles que acompanhavam Jesus na sua caminhada a Jerusalém viam nele somente um rei terreno. Queriam conduzi-lo ao trono. Ele, porém, preferiu a cruz. Mais tarde, o apóstolo Paulo pôde dizer: em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Hosana a Deus. Que Deus abençoe aquele que já veio em nome do Senhor e efetuou
a nossa salvação. Hosana a Deus, aqui na terra e lá no céu. Hosana a Deus, aqui na terra, aguardando a redenção. Hosana a Deus, lá no céu, exultantes em gratidão pela vida eterna. A epístola para esse culto é o texto da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus, até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Assim termina a epístola. O Evangelho para hoje é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, nosso Pai, o Rei que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia, com os 12 discípulos. Estas as palavras do Evangelho. Deus veio ao nosso encontro através da sua palavra em mais deste momento de reflexões e fortalecendo nossa fé e renovando a nossa esperança. Assim podemos confessar que nós cremos nele como nosso Criador, Salvador e Santificador.
Assim o façamos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Temos agora o espaço da criança e hoje lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi recebido como rei. Jesus também é o nosso rei, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Vamos cantar para Jesus. Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Rei, Hosanna Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosanna nas alturas, é Hosanna no amor. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosanna nas alturas, é Hosanna no amor. Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Rei, Hosanna Ha. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no sofrer. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo no sofrer. Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Ha, Hosanna Rei, Hosanna Rei, Hosanna Ha. Olha só que legal, de fato, nós cantamos Hosanna, salva-nos agora, ó Jesus, seja sempre o nosso amigo e o nosso Salvador. Jesus também sempre está com você, cuidando de você, Ele é seu amigo, é o seu Salvador, é o seu bom pastor. Confie sempre em Jesus, pois, de fato, Ele é o Senhor, Ele é Rei, também se fez servo, é nosso amigo e sempre está do nosso lado. Vamos conversar com Jesus. Ó Senhor Jesus, como é bom te ter como nosso Salvador. Obrigado pela fé salvadora que nos deste, por meio da ação do Espírito Santo, através do santo batismo. Assim somos teus filhos, e como teus filhos, queremos sempre te amar, te seguir e te adorar. Abençoa e cuida da nossa família, da nossa escola, da nossa igreja, e de todas as igrejas cristãs, de todas as escolas, de todas as famílias. E assim, fica sempre conosco. Dá-nos teu perdão, tua paz, e renova em nós a alegria de sermos crianças felizes com Jesus. Em teu santo nome, ó Jesus, nós oramos. Amém. Em preparação para o culto, vamos continuar a nossa adoração ao Senhor, o nosso Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu e tudo
Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Estimados irmãos, que para este momento de reflexão, contemos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Amém. O texto de base para nossa reflexão é o de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, com destaque para os versículos 9 a 11. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nas orações da noite e da manhã de Martim Lutero, com a oração da bênção e a oração da noite, ele diz: na oração da noite, na bênção da noite, ele diz: graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haveres protegido bondosamente neste dia. Na oração da manhã, ou bênção da manhã, ele diz: graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Senhor, por me haveres defendido de todos os danos e de todos os perigos da noite passada. Lutero reconhece que é em Jesus que convergem todas as forças e por meio dele tudo foi criado. O apóstolo Paulo, também na palavra de Deus, reconhece que é em Jesus que converge todas as forças do universo, é por meio dele que tudo foi criado. Sim, tanto nessa carta aos Filipenses, como também aos Colossenses, e em muitos outros textos da palavra de Deus, vemos que em Cristo converge, e por meio de Cristo, tudo foi criado, inclusive você, e inclusive eu. E é em Jesus que nós temos toda a segurança, inclusive sobre o destino de nossa alma, a nossa salvação. É maravilhoso termos em Cristo, com a sua obra, o caminho aberto para o céu, e assim estamos seguros nas mãos de Deus. Muitas vezes enfrentamos divergências em nossa convivência, como também a congregação de Filipos encontrava divergências. Então Jesus diz: vamos deixar essas diferenças e vamos olhar o exemplo de Jesus, vamos ser humildes com Ele, e vamos então, em Cristo, convergir nossas forças e ver o exemplo dele. Ele que é Deus, que é o Senhor, que é o Rei do Universo, se fez gente como nós e morreu nas nossas mãos. Ele se fez servo, ele serviu, entregou a sua vida em sacrifício para que pudesse levar sobre si o nosso pecado e nos dar o perdão, a paz, a vida e a salvação.
Por isso, irmãos, nós também, como o apóstolo Paulo, como a igreja do Novo Testamento, do Antigo Testamento, o povo de Deus, e também aquele povo que recepcionou Jesus em Jerusalém como Rei e Senhor, assim o fizeram, adorando-o como bendito, o Rei, Senhor e Salvador, o prometido de Deus, conforme também encontramos em muitos textos dos profetas e de toda a palavra de Deus. Muitos irmãos estavam vendo em Cristo o Senhor, o Salvador, mas também muitos naquele tempo viam Jesus como um curandeiro, alguém que trouxesse algum benefício. Muitos assim o fizeram. Por exemplo, os 10 leprosos, apenas um reconheceu que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador, por isso ele volta e adora a Jesus como seu Senhor e Salvador, entregando a sua vida a Deus, e assim tendo em Cristo um redirecionamento, uma transformação de vida. Assim aconteceu comigo e com você em nosso batismo. Ali totalmente nossa vida foi transformada. E Jesus, ele é o Senhor. E eu e você somos servos de Deus. Assim como ele se fez servo, você e eu também hoje somos servos de Deus. E Cristo entregou toda a sua vida para cumprir a missão que Deus tinha para ele de salvar, de redimir a humanidade. Você e eu também temos Deus a missão de anunciar que Jesus é o Senhor e Salvador. E fazer como o profeta João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É maravilhoso reconhecer em Jesus o Senhor, o servo e o Rei, o Salvador de nossa vida. Assim, quando você e eu nos relacionamos com Deus, é um Deus que é o Senhor, e não é Ele o servo, Ele é o Senhor. E assim como Jesus, nós somos servos de Deus, a adorar, seguir e servir ao nosso Deus com todo o nosso ser. Amigos e irmãos na fé, quando você e eu passamos por necessidades, dificuldades, como neste tempo agora de pandemia, em que de perto ou de longe a morte passa raspando, passa perto de nós ou de pessoas muito queridas ao nosso coração. E aí vemos o quão importante é que Jesus seja o Senhor, que Jesus seja o Salvador. E assim reconhecemos que em Cristo nós temos o profeta, nós temos o rei, nós temos o sacerdote. Ele teve o seu estado de humilhação, mas também com a sua ressurreição e a sua subida ao céu, o estado de exaltação, porque isso lhe pertence. Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. É interessante que na nossa vida nós temos a parte, a introdução da vida, o desenvolvimento da vida, e um dia vai ter a conclusão. A nossa introdução de vida é o nosso santo batismo, fomos introduzidos na família de Deus. E aí com a infância, a adolescência, a juventude, a gente vai se desenvolvendo. E na vida adulta nós temos então a nossa plenitude. Mas um dia vai acontecer a conclusão, ou seja, o chamado de Deus para estarmos com Ele no céu. Agora é interessante nessa questão de cada fase da vida, para cada um de nós há um propósito. Muitas vezes Deus está chamando crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Quando vemos nas redes sociais pessoas então informando que um ente querido partiu, é interessante como ali a fé aparece nessa relação com Deus como Senhor e nós como servos, em que a vontade e o propósito dele é soberano ou soberana, e nós então assim aceitamos pela fé. Então muitos dizem, meu papai, minha mamãe partiu, foi difícil, mas agora eu sei que ele descansa, que ele desfruta da presença gloriosa de nosso Deus. E por quê? Porque Jesus abriu o caminho. E é interessante, em nosso batismo, Deus nos chamou para sermos seus filhos. Na nossa morte, Deus nos chamou para estarmos com Ele no céu. E quando Cristo voltar, vamos ser chamados em nossa ressurreição para estarmos com Ele para sempre
lá no céu. É maravilhoso nós podemos ter esta relação com o nosso Deus. O povo de Israel passava por reveses, como vimos no contexto de Zacarias, passaram por reveses, perdas, guerras, exílios, escravidão, mas com a orientação de Deus pelos profetas, eles ouviam a palavra, se mantinham na fé e tinham esperança. Você e eu também, nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, muitos de nós estamos tendo perdas, sejam financeiras, materiais, de saúde e também de pessoas queridas que são chamadas para estar com Deus lá no céu. E assim, nessa perspectiva, nesta relação com Deus de adoração, como o Senhor, o Cristo que se fez servo, mas que sempre é o Rei e Senhor, então nós vamos ficar firmes em nossa caminhada, seja qual for o rumo e qual a situação que passarmos, mas sabemos que estamos no caminho, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, irmã, não sabemos o nosso dia de amanhã. Por isso também é interessante, neste tempo, quando se despede de alguém querido, que mora perto ou longe, ainda mais se é uma pessoa que a gente vai ver daqui a um tempo, uma frase legal dizemos quando é oportuno. Espero que, se a gente não se ver mais aqui na terra, eu possa ver você lá no céu. Alguém, dias atrás, que teve o seu pai chamado para estar com Deus no céu, ele disse: o meu papai recebeu um chamado irrecusável de Jesus. Irmão, irmã, em nosso batismo, nós ganhamos o chamado, ganhamos o nome de Cristo, a nova vida e a salvação. Assim, seja qual for o tempo, se formos chamados em início, na metade ou no final da vida, no seu ciclo normal, que possamos ter essa consciência e tranquilidade que nós estamos adorando o Senhor Jesus, aquele que se fez servo, mas que é Rei e Salvador. E assim diremos com o salmista, como vemos no Salmo 23, resumindo com os versículos 1, 4 e 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Possamos festejar com a família e com os irmãos na fé uma Semana Santa abençoada, abençoadora, para a glória de Deus e para a edificação, o encorajamento e a felicidade do povo de Deus. Amém. Que a paz de Cristo, a qual ultrapassa todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para o tempo e para a eternidade. Amém. Após este momento de reflexão, nós entregamos a Jesus, nós entregamos a Deus toda a nossa vida com tudo o que somos e temos. Esta é a parte do ofertório. Nós então queremos, nesta parte do ofertório, louvar ao Senhor. De tantas culturas, línguas e nações,
continuando o nosso ofertório, queremos também apresentar ao nosso Deus a nossa oração, a oração da igreja. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, como o teu Filho humilhou-se a si mesmo para a nossa salvação, dá a todos nós e a cada membro da tua igreja uma fé confiante na paixão de Cristo, de maneira que, durante esta Semana Santa e durante toda a nossa vida, nós nos entreguemos e a todos aqueles que colocaste em nossas vidas a Ti. Pai Celeste, teu Filho prometeu que, quando fosse levantado, Ele atrairia todos a si mesmo. Converte os incrédulos para que abandonem os seus falsos deuses e confiem em Ti, o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem enviaste. Dá-nos coragem para falar do nosso Rei justo, que vem trazendo salvação. Pelo poder do Teu Evangelho, enche as bocas das pessoas que agora vivem sem Ti, com cânticos de louvor a Jesus Cristo. Pai Celeste, por amor a nós, o Teu Filho tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nos ensina, Senhor, a olhar para Ti em todas as tentações e provações, para encontrarmos em Ti força para resistir a Satanás e aos desejos pecaminosos, para obedecer os Teus mandamentos e para cuidar de todas as pessoas como Cristo cuida de nós. Pai Celeste, estende a Tua proteção e orientação aos nossos governantes e às nossas autoridades a nível municipal, estadual, nacional e internacional, e a todos aqueles que fazem, administram e julgam as nossas leis, de maneira que toda a vida seja protegida e que os cidadãos vivam sob um regime de justiça em nosso país e em todas as nações do mundo. Ó Deus querido, nós também Te pedimos que continues abençoando todas as pessoas em nossa congregação, em toda a Tua igreja e também em nosso Brasil e em todas as nações. Dizemos-Te muito obrigado pelos aniversariantes da semana e lembramos nessa semana, então, o Guilherme Cooper-Bieder, que ontem fez o seu aniversário e com a família celebrou mais um ano de vida na Tua presença e na companhia dos seus queridos. Ilumina ele e a todos os aniversariantes com o Teu Santo Espírito, a guiá-los e protege-os com os Teus santos anjos, para que nenhum mal maior tenha poder sobre eles. Ó Deus querido, nós também Te pedimos por todos aqueles que sofrem com dificuldades na vida. Te pedimos, Senhor Deus, que abençoe os enfermos que estão em tratamento e aos que já se recuperaram do Covid-19. Abençoa os enlutados e todos que sofrem com acidentes, tragédias e doenças graves. Ó Pai Celeste, vem em socorro de todos os que estão sofrendo, que estão feridos ou doentes. Ajuda, cura e conforta a todos eles, amparando-lhes da maneira que Tu entendes melhor para cada um. Abençoa a todos os profissionais da saúde, da educação, da segurança e a todos os profissionais de todas as áreas de atuação em benefício de toda a humanidade e do cuidado de toda a criação. Ó Senhor Jesus, a Igreja, durante esta Semana Santa, Tu chamas o Teu povo em todo o mundo a Te seguir em Tua paixão, morte e ressurreição. Abençoa especialmente os que se dedicam a proclamar o Teu sofrimento, morte e ressurreição, de maneira que o Teu povo seja alimentado e a Tua glória revelada. Sob a Tua orientação, na Tua comunhão, ó Santo Espírito, mantém e fortalece a nossa fé no amor do Pai e na graça de Jesus Cristo, aquele que é Senhor, servo e Rei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, Deus nos deu a graça de podermos celebrar este culto na forma online, diante do alto contágio da pandemia, as pessoas perto e longe de nós. Então, ainda até este mês, nós estamos nos cuidando, por isso ainda fizemos este culto de forma online, e assim nós deixamos a todos vocês que estão assistindo este culto, e juntos nos edificando na palavra de Deus, na promessa, na esperança, nós então os abraçamos para que possam vocês também com Cristo ter uma abençoada e feliz Semana Santa. Nossos cultos na Semana Santa serão na forma presencial e depois estará disponível, alguns dias depois, estará disponível na forma online. Nossos cultos então na Semana Santa serão Sexta-feira Santa, dia 2, 9 horas, e Domingo de Páscoa, dia 4, às 9 horas. Em preparação para a bênção, vamos louvar ao nosso Deus. Outro nome não há, outro nome não há, dado a nós debaixo do céu que possa nos salvar. Outro nome não há, outro nome não há, toda língua confessará o nome de Cristo. Ele pode curar todos os males do teu corpo, mas também quer salvar tua alma do pecado. Outros tentam dizer que tem este mesmo poder, mas não há outro nome que tenha tal valor. Outro nome não há, outro nome não há, dado a nós debaixo do céu que possa nos salvar. Outro nome não há, outro nome não há, toda língua confessará o nome de Cristo. Só no nome de Cristo é completa e eterna salvação. Só no nome de Cristo podemos esperar que um dia alcancemos o céu, descanso eterno, pois não há outro nome que possa nos salvar. Outro nome não há, outro nome não há, dado a nós debaixo do céu que possa nos salvar. Outro nome não há, outro nome não há, toda língua confessará o nome de Cristo. Toda língua confessará o nome de Cristo. Há pouquinho tempo foi o Natal. Já agora está chegando a Páscoa. A vida passa muito depressa, mas é importante que essa vida valha a pena, com Cristo no coração, para o tempo e para a eternidade. Neste tempo da Semana Santa, de Páscoa, é que vemos o porquê do Natal, o Jesus que veio ao mundo para salvar a todos nós. Então deixamos a vocês o nosso abraço, com votos de bênção nessa semana. Para aqueles que vão viajar,
que Deus abençoe vocês, os guarde. Aqueles também que virão para Blumenau e nossa região, também que Deus abençoe e os guarde. E assim com Jesus, possamos ter uma abençoada e feliz Semana Santa com Cristo no coração, hoje e sempre. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Vamos de pé. Vamos lá comigo. Uma nova vida me deu no momento em que reviveu. A morte não pôde deter. Jesus nesse nome a poder. Tudo que era velho passou. Nova. Vida me deu no momento em que reviveu. A morte não o pôde deter. Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou. Nova criatura comigo me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou. Seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou e refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de Perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura. Assim me quebrou.